Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, né? Vamos para mais uma aula, né? Lembrando que entramos no mês de março e que já começamos e já voltamos com as nossas aulas presenciais, tá bom? Aquelas 2 horinhas de aula, né? Então, muito feliz com quem já foi ontem e espero, né, a presença daqueles que falaram que iam e até agora ainda não foram. Então a gente já tá esperando, tá bom? E hoje, como eu falei que também, que em março, essa semana, começaremos a usar o livro, não é? Então, peguem aí o livro de matemática e vamos fazer, tá bom? Antes de dar início aos conteúdos do livro de matemática, vamos lembrar o que aprendemos na aula passada de matemática. O que vocês viram na aula passada de matemática? Números pares e os números ímpares, não é? Os números pares são aqueles que eu consigo formar a duplinha, não é? E não sobra ninguém. E os números ímpares já são aqueles que sobram. Todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E todo número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Lembram disso, né? E aí eu vou botar aqui, vou deixar aqui a correção da atividade para vocês corrigirem no caderninho de vocês, para verem se vocês fizeram tudo certinho. Combinado? E eu sei que vocês acertaram tudo porque vocês são feras. Certinho? Então vamos lá. Peguem o livro de matemática de vocês, tá bom? Esse livro aqui, ó, matemática. Vamos fazer a página 6, 7, 8 e 9, tá bom? Na página 6 e na página 7, tá falando sobre o conteúdo de hoje. Não esqueçam de colocar a data, tá bom? Que dia é hoje? Dia 2 de março. Março é o mês 3, então vocês podem colocar 2 barrinha 3, 02 barrinha 03. Igual eu coloquei aqui, ó. Tá vendo? E aí vocês colocam lá em cima no livro. E aí na página 6, tá falando sobre quem? Os números. E aí tem uma historinha muito boa sobre os números. Vamos ver? Tá escrito assim, ouça a leitura. Então escutem a leitura que a tia vai falar. Os números fazem parte do nosso dia a dia. Mas quando e como foram criados? Não se sabe o certo. O que sabemos é que o modo de vida do homem primitivo era diferente. O homem primitivo é aquele homem lá que vivia nas cavernas, tá bom? Ele vivia nas cavernas e alimentava-se de caça e de frutos. Não precisava de números, nem sabia contar. Com o tempo, o homem deixou de ser apenas caçador e coletor e começou a plantar e criar animais. Ele precisava controlar o que produzia. Para isso, utilizava pedrinhas. Contava seu rebanho usando uma pedrinha para cada ovelha. De manhã, quando o animal ia para o campo, o pastor colocava uma pedrinha no saco. À tarde, retirava uma pedra a cada ovelha que voltava ao cercado. Se sobrasse alguma pedrinha no saco, era porque faltava um animal. Era um processo inteligente de preservação do rebanho, mas também um método muito lento. Só depois é que o homem foi descobrindo formas de contar e por meio da criação dos algarismos,
que são os números que nós conhecemos hoje. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Facilitou esse processo de contagem. Quando não temos nenhuma quantidade a ser representada, usamos o algarismo 0. O 0, então, é para representar que a gente não tem nada. Não temos nada para mostrar, não temos quantidade nenhuma, certo? Então, antigamente, os homens, primitivos, só eram aqueles homens que moravam na caverna, eles não sabiam contar. E eles nem precisavam saber contar, porque eles só caçavam e comiam. Então, para que eles iam contar? Mas depois foi passando um tempinho que eles tiveram a ideia de começar a criar, a cuidar dos animais e das plantas. E aí, com isso, eles precisaram aprender a contar. Só que aí eles contavam de uma forma mais lenta, né? Eles contavam da forma que eles sabiam. E depois que foram aparecendo e descobrimos os números que vimos em todas as partes, em todos os lugares, a gente vê os números, sabia? Olhem aí ao redor de vocês e com certeza vocês vão achar os números em algum lugar. Pode ser no canal da televisão, pode ser no telefone, pode ser no relógio que fica na parede ou no relógio que fica no pulso. Números na embalagem dos produtos. Então, a gente encontra os números em todos os cantos. Na página do livro, a gente utiliza os números, os nossos algarismos, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente usa os números para contar. Vamos lá. Quantos dedos eu tenho na mão levantado? Nenhum. Então, eu represento com 0. E agora? 1. E agora? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Então, quantos dedos eu tenho nas minhas mãos? 10 dedos. Então, os números nos ajudam a contar também, né? Então, olha aqui. Quantas bolinhas eu tenho aqui? Vamos contar quantas bolinhas eu tenho? Começar por aqui. Uma bolinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 bolinhas aqui nessa folha. Se eu não tivesse os números, eu não poderia contar coisas simples como a quantidade de bolinhas nesse papel e nem coisas mais complicadas, né? Números maiores ou continhas maiores, porque eu não teria os números. Os números, os algarismos, eles não existiriam, certo? E aí a gente usa ele para contar, usamos ele no telefone, usamos eles como endereço, para ver as horas, né? Alguns números são usados com formas de códigos, como por exemplo, o número da nossa casa, o número da caixa postal, o número do telefone. Então, o registro de alguma roupa na loja, que tem sempre aquela etiquetinha com vários números, se chama registro. Então, os números servem para várias coisas. A gente tem os números presentes praticamente em tudo que fazemos, certo? Muito fácil, né? E vendo isso, vamos para a página 8 e a página 9. Vamos fazer as atividades, vamos fazer os deveres. Na página 8 tá assim. Número 1. Complete os quadros com o número e a escrita por extenso da quantidade de cada conjunto.
Eu vou contar quantas estrelas tem. No quadradinho pequeno eu vou colocar a quantidade e no outro vou escrever o nome desse número. A mesma coisa com a maçã. No número 2 está assim: leia as tirinhas e pinte o quadro que identifica a função dos números que está sendo utilizada. Na primeira está assim: mamãe convidará 20 crianças para o meu aniversário. Aí o número está sendo usado como ordem ou está contando? Ou como quantidade total? Na segunda está assim: parabéns, Amanda, você foi a primeira da classe. Aí agora estou usando o número como ordem ou estou contando alguma coisa? E aí você vai pintar o retângulo que representa. No número 3, tá assim: observe as figuras e assinale apenas aquelas que podemos usar os números como códigos, né? Lembra que eu disse que a gente usa no telefone, como na etiquetinha para registrar uma roupa, quando a gente usa a combinação de números para representar algo, estamos usando eles como código. Então você vai ver aonde que está representado como código e vai marcar um X. No número 9, tá assim: Marcela, na página 9, no número 4, tá assim: Marcela gosta tanto de seus amigos que escreveu em sua agenda um nome e algumas informações sobre alguns deles. Veja. E aí ela tem o nome. Primeiro ela tem a ordem, quem está em primeiro, quem está em segundo, em terceiro, em quarto. Depois ela tem o nome. Ao lado, o celular. Depois, a idade de cada um e a altura. Aí, na letra A, tá assim: faça um X na coluna em que os numerais estão indicando a ordem. Aonde está dizendo onde fica em primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí você vai ver essa tabela e vai marcar um X. Na letra B, tá assim: pinte de verde a coluna em que os numerais estão indicando um código. Aonde aí eu tenho uma combinação de números que representa alguma coisa. Na letra C, você vai desenhar uma estrela na coluna em que os numerais estão indicando a função de medir. Aonde eu estou dando a altura aí das pessoas. E aí você vai fazer uma estrela. E na letra D, vai pintar de vermelho a coluna em que os numerais estão indicando a função de contar. Aonde que está dizendo aí, contando quantos anos eles têm. E aí você vai pintar de vermelho. Aí no número 5 tá assim: escolha alguns amigos e preencha a tabela abaixo com os dados registrados por Marcela: nome, celular, idade e altura. Não esqueça de ordená-los em ordem alfabética. Ordem alfabética é a ordem do alfabeto, muito bem. Então eu vou imitar a tabela que a Marcela fez, só que eu vou colocar agora o nome dos meus amiguinhos. E aí eu posso colocar o nome de 3 amiguinhos, tá bom? E aí eu vou colocar o nome deles, vou colocar o telefone deles, a idade e a altura. Certo? Muito fácil, não é? O deverzinho tá muito fácil. Coisas que já aprendemos, como saber dos números, saber contar. Então, vocês vão fazer com atenção, com capricho. No final do vídeo, vou colocar a correção para vocês, para depois que fazerem, olharem se fizeram certinho, tá bom? Então, ó, beijos para vocês, fiquem com Deus, tchauzinho e até a próxima aula!